vem dar glória a Jesus. Jesus está chamando para ir no céu morar. Quem não aceitar Jesus, lá no céu não vai entrar. Jesus está chamando para ir no céu morar. Quem não aceitar Jesus, lá no céu não vai entrar. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, aleluia. Vamos, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Pega seu telefone e põe aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ouvir a tua palavra, Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Está nas tuas mãos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo Glória é o a nome do Deus. Senhor. Não tem um paizinho, né? Tem. Glória a Acho que Deus. só tem 10 minutos. Coloque você aqui mesmo devagar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Livro de 1 Timóteo, capítulo 4 de 1 Timóteo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós estamos no terceiro dia da campanha de 21 domingo. Eu vim buscar a bênção que Deus tem para mim. Amados irmãos, internauta, que Deus te abençoe a sua sintonia. Estamos aqui no altar da igreja pentecostal Deus de Abraão, diretamente ao vivo, para pregar a palavra de Deus. Já oramos, já sentimos a graça de Deus. Agora nós vamos ler a palavra de Deus. É uma palavra meia pesada, uma palavra meia dura, mas, meus irmãos, é a palavra de Deus e ela vem falar em nossos corações. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4. Glória a Deus. Timóteo capítulo 4. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O título é Apostasia nos últimos tempos. São muitas apostasias, né, meus irmãos? São muitas apostasias. Glória a Deus. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. O último versículo, verso 5,
que diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Amém, Jesus. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Graças Amém. a Deus, aleluia. Pode assentar, meus irmãos. Louve a Deus com as palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Palavra de Deus, meus irmãos, nos revela neste capítulo 4 de Timóteo sobre, meus irmãos, as apostasias dos últimos tempos. O que eu vejo, meus irmãos, que foi escrito isso já há 2000 anos atrás, que aconteceria desta maneira, que os pregadores, os presidentes de ministérios, os homens, meus irmãos, conhecedores, estudados, eles iam, meus irmãos, se apostatar da fé. O que significa deixar, meus irmãos, a fé verdadeira em Deus e viver uma fé de mentira, de engano e de falsidade. Mas nós vemos, meus irmãos, que o que Jesus ensinou é algo diferente. O que o Senhor Jesus, meus irmãos, ensinou aos apóstolos foi, meus irmãos, viver uma fé pura, santa e verdadeira diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A fé, meus irmãos, ela consegue dominar a alma do ser humano para que ele possa estar na presença de Deus em espírito e verdade. A fé, meus irmãos, na vida do homem e da mulher, faz, meus irmãos, com que ele e ela sirva a Deus com coração puro, reto, sincero diante do Senhor. Porque, meus irmãos, é através da fé que nós conseguimos acreditar que o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia e está sentado à direita do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É a fé, minhas irmãs. Se as minhas irmãs não têm fé, você não conseguia chegar aqui hoje. Se você está aqui nesta noite, é porque você tem fé que existe um Deus que criou os céus e a terra e que tem poder de solucionar o seu problema, tem poder de abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. É porque a sua fé alcança de Deus, que Deus tem poder de resolver a sua causa, de dar a bênção que Ele tem para você nesta noite, através desta campanha poderosa. Oriande canta na paz. Aleluia! E a fé, meus irmãos, que o Senhor Jesus colocou nos corações dos seus servos no passado, é a mesma que Ele quer colocar nos corações de hoje. Uma grande parte, meus irmãos, do ser humano estão sendo evangélicos nos dias de hoje. São evangélicos. Eles estão, meus irmãos, na igreja, foram, meus irmãos, batizados nas águas, receberam até mesmo o batismo com o Espírito Santo no seu batismo nas águas,
junto, receberam ali, foram batizados nas águas e também no Espírito Santo, porque a fé deles alcançaram que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Eles acreditaram, eles creram, mas, meus irmãos, as coisas do mundo foi sufocando a sua vida, e eles foram, meus irmãos, afastando de Deus, foram, meus irmãos, perdendo a sua fé em Deus. Aí chegou, meus irmãos, neste momento que eles estão apostatados da fé. Para eles, meus irmãos, não tem mais problema as coisas do mundo. O desejo da carne agora não é mais pecado contra Deus. As vaidades, meus irmãos, que eles vivem, não é mais pecado contra Deus. Oh, pastor Bonfim, nós estamos vivendo uma nova era. Está aí a ciência, a descoberta de tantas coisas nesses últimos dias. Então tem que ser diferente. Amados irmãos, o que dói na minha alma, no meu espírito, é saber que uma das maiores igrejas no mundo estão, meus irmãos, escancarando as portas para o pecado, aceitando, meus irmãos, jovens, meus irmãos, podemos chamar ainda de moleques, sem experiência, sem entendimento da palavra de Deus, sem, meus irmãos, ter sido passado pela prova, sem ter sido, meus irmãos, passado pela santificação, pela oração diante de Deus, estão, meus irmãos, agora para comandar um dos maiores ministérios no mundo. E nós vemos, meus irmãos, que se isso acontece, o pecado vai se alastrar. O desejo, meus irmãos, dele é colocar, meus irmãos, milhares de jovens no altar, mas são, meus irmãos, jovens que ainda estão presos no adultério, no pecado, na vaidade, no desejo dos namoros escandalosos, porque é o desejo dos jovens nos últimos dias, nesses dias que estamos vivendo. O desejo dos jovens, meus irmãos, é só viver os pensamentos das pornografias, das coisas deste mundo. Como, meus irmãos, as autoridades de uma igreja dessa pode, meus irmãos, aceitar um jovem, uma criança ainda, para ministrar um tão grande ministério, que foi o maior ministério, meus irmãos, que viveu o evangelho verdadeiro aqui na terra. Então nós vemos, meus irmãos, que são a apostasia dos últimos dias. Olha a palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É claro que é certeza que jamais Deus ia colocar, meus irmãos, nos dias de hoje, uma pessoa, meus irmãos, sem controle, sem a graça, sem o entendimento verdadeiro, sem a santificação da carne, do corpo, da alma, do espírito, para comandar um trabalho de Deus aqui na terra. Jamais, jamais. Oh, glória a Deus. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nós vemos, meus irmãos, que a maioria dos homens hoje, eles não ouvem mais a voz de Deus. Eles estão, meus irmãos, usando a sua própria consciência. Aquilo que eles sentem vontade de fazer, eles estão fazendo. Eles estão acreditando, meus irmãos, por estar num grande ministério,
eles estão acreditando que a vontade deles fazer desta forma é Deus que está mandando. Mas, meus irmãos, eu digo que não. A obra de Deus, meus irmãos, não é assim. Orianda e canta na mastorianda. Oh, glória a Deus, aleluia. Se nós, meus irmãos, não voltar ao passado, ouvintes internauta, entenda a palavra de Deus. Se nós não voltarmos ao passado e construir a nossa ponte para o futuro, jamais chegaremos à mansão celestial. Não chega, meus irmãos. É só engano, é mentira, é, meus irmãos, falsidade. A Bíblia que está dizendo. Então, meus irmãos, aparecerão nos últimos dias doutrina de demônios. O que é doutrina de demônios? Mas, pastor, aquelas igrejas, é a igreja que Deus operava, fazia, como o irmão está dizendo que vai agora ser doutrina de demônios. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado vai estar alastrado. Aonde está o pecado, Deus não habita. Deus, meus irmãos, não opera. Não adianta. Quando você vê um paralítico andar, meus irmãos, nas igrejas mundanas, é algo combinado, é algo que foi pago para fazer. Não é, meus irmãos, um natural. Como nós vemos, meus irmãos, temos aqui gravações de 15 anos atrás, orando, meus irmãos, os demônios caindo, pessoas caindo, processo de demônios gritando, pessoas, meus irmãos, sendo libertas, com as pernas, meus irmãos, não aguentando ficar em pé, e o diabo confessar na boca que era ele que estava na perna daquela mulher, e após a oração, a mulher foi liberta para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é algo diferente as coisas de Deus. Os apóstolos do passado, eles não andavam com piadas, eles não faziam brincadeiras, meus irmãos, não ficavam, meus irmãos, com palavras erradas um com o outro, não tinha sentimento errado um com o outro, mas era, meus irmãos, a verdade pura, a oração, o jejum, a santificação, e o poder de Deus descia na vida dos apóstolos. Aleluia, oh glória a Deus. Eles obedeciam a Jesus, porque Jesus disse para eles: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas e curarão os enfermos. Os paralíticos vão andar. Aleluia! Até mesmo, meus irmãos, morto ressuscitou pelas mãos de Pedro. Era algo sincero diante de Deus. Eu lembro um dia, meus irmãos, estava ali fazendo a programação de madrugada, e alguém me liga e diz: olha, anuncia aí que o pastor vai estar lá no monte orando. Falei: mas como que pode? Eu não vou estar mentindo. Ele está aqui do meu lado, está aqui pertinho de mim. Como que eu vou anunciar que ele já está lá orando? Não pode haver mentira, não. Aí vem as consequências mais tarde. Irmãos, Deus não vai punir na hora. O castigo não é imediato, não. Deus tem a hora certa para agir, meus irmãos. Aí você chega lá hoje, meus irmãos, está lá a família, meus irmãos, tudo na vaidade. A mulher, cabelo pintado, brinco, calça comprida. Está lá, meus irmãos, o ministério dele. Está lá, meus irmãos, com as portas abertas para o pecado. Homem, meus irmãos, que orava na época, o povo, meus irmãos, estremecia da glória de Deus. A igreja ficava gente para o lado de fora. Estava, meus irmãos, aquele poder, aquela glória. Por quê, meus irmãos? Esfriou. Aleluia, Jesus. Eles aceitaram, meus irmãos, as apostasias, a proposta
aceitar o pecado em sua vida. E ali, meus irmãos, acontece desta maneira. Nós sabemos que na presença de Deus não pode haver mentira, não pode haver engano, não pode haver falsidade. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que examinar nós mesmos, temos que estar a todo momento examinando. Oh meu Deus, como que eu estou neste momento? Oh meus irmãos, não é só na igreja. Às vezes você está dentro da sua casa, ou lá no seu trabalho. Você tem que estar perguntando: Senhor, como que eu estou? Porque Jesus pode vir na hora que você está lá no seu trabalho. Jesus pode vir na hora que você vai estar dentro do mercado. Como que está a sua vida dentro do mercado? Como que está a sua vida lá na sua casa, lá na sua viagem, lá no seu bairro, lá no seu estado, lá no seu país? Como que está a sua vida? Como que você está vivendo diante de Deus? Como que você está, meu irmão? Oh, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa fé nos ajuda a alcançar de Deus a misericórdia, aleluia. Oh, meus irmãos, pela fé, meus irmãos, Abraão ouve a voz de Deus, e Deus diz para ele: Abraão, eu quero o seu filho, Abraão. Oriande canta lamasturianda. Oh, meus irmãos, Abraão, depois, meus irmãos, de quase 100 anos, que ele foi conseguir um filho, porque a sua esposa Sara era estéril, não podia ter filho. Mas depois, meus irmãos, o Senhor Deus revela para ele que ele seria pai de uma grande nação. Oh, decanta na basturianda. Nós vemos, meus irmãos, que Deus falou para Abraão: Abraão, conte as estrelas se tu consegue contá-las, e tu saberás, aleluia, qual será o número das suas descendências. Que coisa tremenda, meus irmãos. Mas naquele dia Deus fala com ele e diz para ele: Abraão, eu quero seu filho Isaque, o filho da promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara. Oh, glória a Deus. Abraão, meus irmãos, baixou sua cabeça, olha para lá, olha para cá, meus irmãos. Talvez ele possa ter tentado alguma coisa, mas a fé dele foi mais forte. Aleluia. Oh, decanta labasturianda. A fé que estava nele era inabalável, não podia abalar a fé de Abraão. Abraão, meus irmãos, tinha uma fé que jamais alguém teve igual. Não existe, meus irmãos, uma fé igual à fé de Abraão. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ele pegou o menino pela manhã e foi, meus irmãos, no monte, aleluia, para sacrificar o seu filho a Deus. Oh, louvado seja Deus. Ali estava, meus irmãos, o menino levando a lenha, levando, meus irmãos, ali os preparo. E de repente o menino pergunta para o pai: pai, está aí a lenha, os preparo, tudo, mas cadê o cordeiro, pai, para sacrificar? Oh, decanta labasturiano, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. O menino, meus irmãos, não sabia que era ele mesmo. Mas, meus irmãos, quando Abraão disse para ele: filho, o cordeiro para si Deus proverá, aleluia. Quando ele disse isso, o menino entendeu que era ele. Aí o menino estende as mãozinhas, e ali, meus irmãos, Abraão amarra as mãozinhas e os pés do menino e coloca em cima do altar na lenha. E ali, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada que ele levantou, aleluia, o punhal para imolar o seu filho. Que fé, que confiança, meus irmãos, tremenda diante de Deus. Era a fé de Abraão. Jamais alguém alcançou a fé de Abraão. Quando ele levanta, meus irmãos, para imolar o menino, aí o anjo aparece e diz: Abraão, não faça mal ao menino. Aleluia. Agora Deus viu que realmente você tem fé em Deus, aleluia.
Aí ele olha e veja, meus irmãos, o cordeirinho preso. Aí ele pega, meus irmãos, o cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil ter, meus irmãos, ou adquirir a fé de Abraão. É difícil de adquirir, não é fácil. Mas Deus, meus irmãos, tem nos ajudado a nós termos fé e crermos que todos os nossos problemas estão, meus irmãos, diante de Deus, e Ele pode solucionar no momento que Ele desejar. E eu acredito, meus irmãos, que pode ser hoje, aleluia. A tua causa, o teu problema pode, meus irmãos, ser resolvido hoje, irmãos internauta. O Senhor Deus pode solucionar tua causa hoje. Basta você provar que você tem fé nele, aleluia. Tem fé de orar comigo durante, meus irmãos, esses 21 dias da campanha, meus irmãos, que ainda falta 18, aleluia. Hoje é o terceiro dia da campanha, ainda falta 18 dias. Quem tem fé, oh glória a Deus, que ore conosco, meus irmãos, esta uma hora antes da mensagem. Oh glória a Deus, e Deus vai derramar sobre a sua vida, oh glória a Deus, aleluia, um azeite santo dos céus, e a vitória será certa no seu lar, na sua casa, na sua família. Quantos lares estão, meus irmãos, sendo destruídos nos dias de hoje? Quantos problemas entre os casais, entre os filhos, a família, problemas espirituais, materiais, e nós estamos aqui nesta campanha orando, irmão. Ainda que você não compareça, que você não esteja aqui, nós estamos orando, aleluia, por via Facebook, lá no YouTube. Oh glória a Deus, esta oração, esta mensagem está indo para lá, meus irmãos, para a rede social, para que você alcance de Deus a tua vitória, ouvindo esta oração. Porque eu tenho certeza que aonde, meus irmãos, chegar esta oração que nós oramos aqui, estas mensagens, estas palavras que têm saído da minha boca aqui neste altar, ela é pura, santa e verdadeira diante de Deus. Aonde ela chegar, o efeito será certo da graça e do poder de Deus na sua vida. Acredita, creia, tenha fé em Deus, que o teu milagre vai acontecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos, meus irmãos, aqui na palavra de Deus, porque nada, ou que seja, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pela palavra de Deus, pela oração. Oh meus irmãos, a oração é a chave. Por que, meus irmãos, que muitos às vezes acordam de madrugada e não conseguem levantar para orar? Porque de madrugada é mais fácil do Senhor ouvir. Quem sabia? De madrugada, meus irmãos, quando uma grande parte do ser humano está dormindo, é mais fácil do Senhor ouvir e te responder você. Oh glória a Deus. Ele pode ouvir toda hora, pastor Malfim. Sim, Deus ouve toda hora, todo momento de sua vida. Mas se você fazer esse sacrifício de madrugada, porque não é fácil levantar às 3h30, 4h da manhã, não é para qualquer um, meus irmãos. O inimigo de nossas almas luta de noite, ele se desespera quando um crente acorda de madrugada para orar a Deus, porque ele sabe que as comportas do céu vai se abrir.
Oh, decanta na basturianda. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nestas horas que nós temos que voltar para Deus e orar. A oração é a chave da bênção, ela é a chave da vitória para todos aqueles que crêem e têm fé em Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos meus irmãos presentes. Deus abençoe os irmãos internautas. Deus te abençoe, seu lar, a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia.